das 10 quartas falar sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos começar falando sobre o mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deus, Ele não deseja que nós sejamos como robôs, porque se Deus quisesse robôs, Ele tinha feito robôs, mas Deus não fez robôs. Deus fez o homem. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus soprou o fôlego de vida no homem e deu ao homem o livre arbítrio. Todos nós temos o livre arbítrio. Então, fala assim comigo: eu tenho livre arbítrio. Olha para quem está do seu lado e fala: você tem o livre arbítrio. O que é o livre arbítrio? É o poder de decidir o que eu quero fazer. Deus me obriga a fazer alguma coisa? Obriga? Deus não me obriga. Deus te obrigou a vir para a igreja? Deus te obrigou a se batizar nas águas? Deus é Deus. Se ele quisesse, Ele levaria, Ele obrigaria. Ele poderia fazer isso, Ele poderia manipular, mas Ele não manipula. Ele está sentado no trono, Ele tem o governo, mas Ele deixa você livre para você fazer as suas escolhas. Porque qual que é o desejo de Deus? O desejo de Deus é se relacionar com o homem através do amor. Então, como Deus quer que você enxergue Ele? Em primeiro lugar, que você enxergue a Deus como um pai de amor. Quando você enxerga Deus como um senhorzinho de barba branca, sentado lá no trono, esperando você errar, para te castigar, aí você então enxerga Deus como um carrasco. Mas Deus não é um carrasco, Deus é pai. E Deus, Ele deseja ter esse relacionamento com você, de pai e filho. E como é o relacionamento de pai e filho? Relacionamento de pai e filho é um relacionamento de castigo, só de castigo. Um pai gosta de castigar um filho? Gosta, só se for um doido. Mãe gosta de bater no filho? A última coisa que a gente quer fazer é bater no filho da gente. A última coisa que a gente quer fazer é castigar, deixar castigando, é deixar pensando em vários tipos de castigo, deixar sem celular. Hoje em dia, agora, até os castigos mudaram, né? Antigamente era ajoelhar no milho, lavar toda a louça. Hoje em dia se você fizer isso, eu vou tirar o celular. Hoje em dia o castigo mudou, porque dói mais, o castigo é o que dói, né? Então Deus, Ele não tem esse prazer de nos castigar. Ele colocou os mandamentos aqui, exatamente sabendo que a gente ia quebrar os mandamentos. Porque não tem um de nós que não quebra um dos mandamentos. Se nós formos seguir todos os mandamentos certinho aqui, ó, glória a Deus, esse é o nosso objetivo. Mas a gente não consegue. A gente não consegue seguir todos os mandamentos. Por quê? Porque Deus, Ele colocou os mandamentos para mostrar para nós que não é por obras que nós seremos salvos. Jesus veio por isso. Jesus veio não para quebrar os mandamentos, mas para trazer para nós o perdão dos pecados, quando nós quebramos os mandamentos. E aí então, eu não fico preocupado em quebrar com o castigo que virá se eu quebrar o mandamento. Você entendeu? Porque o grande problema de eu olhar o mandamento e cumprir o mandamento é porque se eu pensar que se eu quebrar o mandamento vai vir um castigo, aí eu cumpro, mas eu não cumpro porque eu quero, eu cumpro porque eu tenho medo. Então o meu relacionamento com Deus não é um relacionamento de amor, é um relacionamento de medo. Relacionamento de Deus vir e pesar a mão sobre mim. Mas quando eu olho para os mandamentos, e aí eu vejo que eu não consigo, Senhor, os mandamentos estão aqui, mas eu não consigo. Mas o Senhor, através de Jesus, perdoou já os meus erros, o Senhor perdoou já os meus deslizes, o Senhor já me perdoou, o Senhor já me deu a oportunidade. Quando eu olho para isso, fica fácil de eu cumprir o mandamento, porque aí eu uso o meu livre-arbítrio em amor, e eu começo a obedecer a Deus, sem fazer força. Por quê? Porque o amor de Deus me constrange, e nessa noite aqui o amor de Deus vai te constranger a obedecê-lo. A obediência não é uma obediência, que saco ter que obedecer a Deus, não. Deus já fez tanto por mim, Deus já me mostrou o caminho certo, me mostrou o caminho errado, e agora eu olho para o que Deus me falou, e eu tenho prazer em fazer o que Ele me falou.
Por quê? Porque eu sei que o que Ele fala é o melhor caminho. Então olha para quem está do seu lado e fala: o que Deus fala é o melhor para a sua vida. Fala assim: o caminho que Ele te apresenta é o melhor caminho. Você sabe o significado, mas para você conhecer o amor de Deus, primeiro você precisa conhecer o que é o amor. A palavra amor vem do grego, a palavra ágape. A palavra ágape significa se dar por inteiro. Se dar por inteiro, ágape. Ágape significa amor de Deus. Aí tem um segundo tipo de amor, que é o amor filéu, que é o amor entre amigos. Existe ainda amor entre amigos. Na época de Davi, a Bíblia fala que ele foi tão amigo de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. E Jonatas, mesmo sabendo que Davi ia sentar no lugar do pai dele, Jonatas fez uma aliança com Davi. E Saul ficou furioso, queria matar Jonatas, queria matar Davi. Só que o amor dos dois foi um amor que fez com que prevalecesse ali a aliança que eles tinham, e ninguém traiu, ninguém quebrou aquela aliança. Tanto que as pessoas até acham: Davi e Jonatas, será que tem uns caras aí que não tem, vou te falar, os caras não tem o que fazer, ficam inventando coisa, falando que Davi teve um caso com Jonatas, porque não sabe discernir o que é o amor entre amigos. Existe amor entre amigos, né? E é o amor verdadeiro, é o amor filéu. Jesus falou em João 15 para os discípulos, Jesus falou: não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz seu patrão, mas o amigo conhece a intimidade do outro amigo. Então Deus, Ele quer ter um relacionamento e um amor para que a gente enxergue Ele como um amigo, a gente possa contar para Ele o que a gente está sentindo, contar para Ele as nossas dificuldades, contar para Ele as nossas fraquezas, e saber que Ele não vai simplesmente tacar pedra, porque Jesus já morreu no nosso lugar exatamente para trazer essa amizade com Deus. E aí tem o terceiro tipo de amor, que é o amor eros. O amor eros é o amor entre homem e mulher. E aí não tem o amor, é o amor de Deus aperfeiçoado na vida do casal. E quando você coloca a tua vida na presença de Deus, o teu casamento na presença de Deus, aí faz com que esse amor eros, ele seja perfeito. Por isso que a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras, de quantas dobras? Não se quebra facilmente. 2 dobras resiste, mas é mais fácil. Mas quando tem a terceira dobra, e quem que é a terceira dobra? Jesus. Quando Jesus faz parte do teu casamento, então aí o amor começa a ser um amor genuíno. O amor você começa a descobrir o verdadeiro amor, porque onde Deus está, o amor está presente. Amém? Então, quando nós conhecemos o amor, fica mais fácil de a gente compreender a Deus. Porque lá em João, no capítulo 3, o versículo 16, abra sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Alguém ganhou aí no programa do Silvio Santos. João capítulo 3, no versículo 16. Abre aí a sua Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Acharam? Então leia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus nos amou tanto que Ele pegou o Filho dele e entregou o Filho dele em sacrifício, para que nós não morrêssemos nos nossos pecados. Nós iríamos com certeza ter que pagar com sangue os nossos pecados, os nossos erros. Nós com certeza estaríamos apartados de Deus se não tivéssemos como pagar. Nós talvez eternamente morreríamos se nós não tivéssemos como pagar, e não tínhamos como pagar. Mas Jesus veio, e Deus mandou Jesus, sendo o pai de Jesus, Ele pega o seu filho e falou: filho, vai lá, tem uma missão para você. E Jesus também aceitou, com livre-arbítrio, aceitou a missão. Então tanto o pai como o filho desejou nos resgatar da morte. Tanto o pai como o filho desejou
fazer um sacrifício de amor para nos salvar da morte eterna. Então, você quer maior amor do que esse? Então, quando você enxerga dessa forma que Deus te amou, o mandamento que nós estamos estudando hoje fica fácil. Quando você entende que Deus te amou acima de todas as coisas, você também quer amar a Ele acima de todas as coisas, porque você quer se entregar por inteiro a esse amor. E hoje, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E aí é fácil, porque eu sei, quando eu enxergo, eu vou ter que amar a Deus. Não, Ele me amou. Ele me amou, e na intensidade que Ele me amou, eu também quero amá-lo. Ele carregou uma cruz por mim. Ele foi esbofeteado por mim. Ele foi envergonhado por mim. Ele, sem erro nenhum, foi para uma cruz sem merecer por causa de mim, por causa dos meus pecados. Fazer uma pergunta para vocês. Tem gente que fala assim: foi os romanos que mataram Jesus. Foi os romanos que mataram Jesus? Os romanos mataram Jesus fisicamente, né? Não, alguns falam assim: não foi os romanos, que os romanos só executaram, mas quem mandou matar foram os israelitas, foram os sacerdotes judeus. É verdade isso? É verdade também, porque os romanos só executaram. Pilatos lavou as mãos. Quem que mandou entregar Jesus? Os sacerdotes judaicos, da lei judaica. Só que eu falo para você, hoje eu vou trazer uma verdade aqui para você. Não foram os romanos que mataram Jesus, e não foram os sacerdotes judeus que mataram Jesus. Quem matou Jesus foi eu e foi você. Foram os nossos pecados que colocaram Jesus na cruz. Então, nós, hoje, temos que ter essa consciência. Eu matei Jesus. Jesus morreu no meu lugar. Eles foram só usados por Deus, achando que estavam matando. Na verdade, eles só foram usados por Deus para que Jesus pudesse nos salvar. Mas o meu pecado é que crucificou Jesus Cristo. O meu erro é que crucificou Jesus Cristo. Então, como que eu vou olhar para a cruz e não vou amá-lo? A minha vida agora é para amá-lo. A minha vida agora é para adorá-lo. A minha vida agora é para me render ao sacrifício que Ele fez por mim. Porque eu entendo que não há maior amor do que esse. E eu vim dizer para você: Deus te ama. O Jesus te ama virou um jargão evangélico, né? Lá vai evangelizar: Jesus te ama, né? As pessoas às vezes não têm a consciência do que estão falando, falam no automático: Jesus te ama. O evangélico tem um dialeto que só a gente entende, né? Mas que virou algo que às vezes não tem sentimento nenhum. Está amarrado, né? Está amarrado, eu te repreendo, Jesus te ama, Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida é clássica, né? Aí se o cara for brincalhão, vai falar: Deus é pedreiro, tem uma obra na minha vida, né? Então virou jargão, mas a gente não enxerga como uma verdade que sai de dentro para fora. Mas Deus, Ele quer que nós possamos ter a revelação desse amor. E hoje, em nome de Jesus, você não veio aqui à toa nessa igreja, não. Hoje Deus está descortinando um amor que você nunca conheceu na tua vida. Você pode... Qual o verdadeiro amor? Tem verdadeiro amor entre marido e mulher? Tem verdadeiro amor entre marido e mulher? Sim ou não? Tem, claro que tem. Tem verdadeiro amor entre pai e filho? Tem verdadeiro amor entre filho e mãe? Tem. Há amor maior, humanamente falando, do que um amor de mãe? Não há um amor maior do que um amor de mãe. Se você passar aqui na Salim Maluf, ali no começo da Salim ali, de sábado, você vai ver um monte de mãe ali visitando as presas, com marmita ali, e todo mundo, tem que pagar, tem que morrer, e a mãe está lá: não, ela não fez nada, porque a mãe não consegue enxergar o erro, a mãe só consegue amar. Você entende qual que é o amor de Deus por você? Talvez você fale assim: pastor, eu estou com um monte de erro aqui, se Deus revelar eu estou perdido. Mas na verdade, a única revelação que vem para você hoje é: o amor de Deus já pagou todos os seus erros e pecados. E o que Deus espera de nós então? Que nós possamos retribuir esse amor, que nós possamos retribuir esse amor a cada dia da nossa vida. Aí fica fácil se submeter, fica fácil amar a Deus. É muito fácil amar a Deus, é muito fácil amar a Deus. A religião põe um peso, um fardo para cumprir obrigações do que é proibido, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu vou citar um exemplo aqui.
Vou fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero. Quem é dizimista aqui? Dizimista. Vou falar uma coisa para vocês. Se não tivesse escrito sobre o dízimo, se não tivesse escrito sobre o dízimo, você daria o dízimo? Olha lá, seja sincero. Se não tivesse escrito lá em Malaquias 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, você daria? Ah, pastor, só dou porque está escrito, né? Porque 10%, ó, se sobrar, você no salário, hein? Você percebe como a gente faz as coisas? Parece que é por uma obrigação, parece que, porque está escrito eu vou dar, e se não tivesse escrito? Abraão deu o dízimo, numa época que não tinha ninguém que escreveu sobre o dízimo. Abraão deu o dízimo, da luta contra 4 contra 5 reis, por um sacerdote, que nem sacerdote de uma linhagem normal era, Melquisedeque. Abraão tomou ceia sem Jesus ter vindo. Então, Abraão não precisou de uma lei. Abraão, ele foi pela lei do amor que estava no coração dele. Deus me deu 100 e eu devolvo 10, na presença de Deus, estando escrito ou não estando escrito. Eu não preciso que esteja escrito para eu fazer. O amor tem que me direcionar. Em Cristo, na época de Moisés, a lei, ela direcionava. Em Cristo, a lei não direciona. A lei, ela venceu. Mas ela não venceu da palavra vitória, ela venceu da palavra ultrapassou. Ela está ultrapassada, a lei está ultrapassada, ninguém consegue cumprir a lei. Não houve um homem que conseguiu cumprir a lei toda. Um homem que conseguiu cumprir a lei toda. Todos pecaram, Romanos 3:23. Todos pecaram, foram separados, destituídos da glória de Deus. Só Jesus conseguiu obedecer ao Pai na lei toda e não errar em nenhum só ponto. Por isso que ele se tornou a primícia da ressurreição. Por isso que ele pôde nos salvar. Porque se ele tivesse pecado como um pecador, pode salvar o outro pecador. Só pode salvar um pecador quem não tem pecado. Concorda ou não? E Jesus não teve pecado, por isso ele pôde limpar os nossos pecados. Por isso que ele mesmo disse, como um cego pode guiar outro cego, ambos cairão na cova. Eu só posso guiar um cego se meus olhos estiverem abertos. Faz sentido? Então que hoje os teus olhos venham se abrir, para que você possa enxergar a revelação. Você não venha para a igreja por um título de evangélico, que você não venha para a igreja com medo de cair um raio na tua cabeça, mas que cada dia o amor de Deus venha te atrair para esse lugar, para louvar o nome dEle, para engrandecer, para dizimar, para ofertar, seja fazer o que for, que tudo que você faça seja por amor, e que você ame, que você coloque esse amor como prioridade na tua vida, porque o Senhor, quando nós o amamos como prioridade, Ele também nos prioriza, porque Ele fala, aquele que me honra, eu honrarei, mas aquele que me despreza, eu também desprezarei. Então que nós possamos vir aqui, para falar, Deus, eu descobri um amor, que não encontro no coração, nem da pessoa que me ama mais, porque até essa pessoa pode deixar de me amar, mas o Senhor nunca vai deixar de me amar, porque o Senhor já provou por mim, que me ama, a despeito dos meus erros, a despeito dos meus defeitos. Por isso que a Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre, o amor limpa, o amor esquece. Oh, glória a Deus! A Bíblia fala, assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. O que significa isso? Deus tem prazer em perdoar, porque quem ama, perdoa. Amém? Quem ama tem prazer em perdoar, que é um motivo para perdoar. Igual eu dei a prova aqui, ó. Eu dei a prova aqui para os alunos da escola bíblica. Aí eles falaram assim, pastor, vai poder olhar no caderno? Eu falei, aí é demais, né? Misericórdia. Aí eu falei assim, tá bom, vai. Vou dar uma colher de chá, vai poder olhar na Bíblia. Aí na hora da prova eu brinquei com eles. Antes de começar a prova eu falei assim, ó, tem uma dica para dar. Aí eles, qual que é a dica? Depois que eu dei as 10 perguntas, eu falei, tá tudo na Bíblia. Pastor, aí só via lá, procurando. Mas qual que é o meu prazer? O meu prazer é que vocês não consigam fazer a prova, tire 0, não. Meu prazer é que todo mundo tire 10. Que nem a Nadine tirou 10, né, Nadine? A única que tirou 10, né? A Carla tirou 9,5, quase esqueceu o apelido dos cristãos.
Não é que ele errou, ela falou, como chamava os cristãos antigos? Ela falou, discípulos, era discípulos, mas elas tinham um apelido, que era os do caminho. Ela esqueceu, 9,5. Mas tá bom, o importante é o quê? É o desenvolvimento. A alegria do professor é ver o seu aluno se desenvolvendo. E a alegria de Deus é ver a gente se desenvolvendo, é ver a gente sendo atraído. Não, eu vou para a igreja porque eu tenho que ir, eu vou para a igreja porque eu amo a Deus. Eu não posso ficar sem esse amor. Eu não posso ficar sem dar um abraço no meu Deus. Quem aqui, quando você fica longe de alguém que você ama, você fica com saudade? Fica com saudade. É igual começo de casamento. Começo de casamento a gente tem saudade. Não é? Começo de casamento, você, tomara que meu benzinho chega logo para comer a janta que eu fiz, né? Aí liga no meio do dia, oi amor, oi bebê, oi não sei o que, cada um tem um apelido, oi chuchu, volta logo, estou indo, não vejo a hora de dar hora. Aí chega em casa, aquela mesa posta, a vela colocada. Hoje em dia, a vela já está apagada, já torce, já para, quando vai tomar banho, já para não dar desculpa que está com dor de cabeça, já finge que está cansado, já dorme. Não é? Porque o tempo passa. E aí, como o tempo passa, qual que é o normal do amor? Esfriar. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, 12. Eu vou ler aqui para você. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Aí eu pergunto, no começo da nossa conversão, a gente não tinha um amor pela igreja, a gente não tinha um amor por Deus. Cadê esse amor? A minha grande preocupação, vou abrir o meu coração agora para vocês. A minha grande preocupação hoje não é vir para a igreja. A minha maior preocupação não é estar na igreja. Eu sei que eu tenho que estar aqui na reunião, porque a maior alegria de um pai é ver seus filhos reunidos. Posso ouvir um amém? Quando quem tem mais de um filho aí, você vai ver. Quando os seus filhos saem da sua casa, quando vem um, você fica parecendo que está faltando alguma coisa. Mas quando vem todos, aí você fala, agora está completo. É assim o sentimento de Deus, quando você não vem na igreja junto com os irmãos. Mas, mais do que vir na igreja, sabe o que a minha maior preocupação hoje, é ter um relacionamento com Deus. Eu posso estar na igreja, frio na fé. Eu posso estar na igreja, pregar uma palavra aqui para vocês, que para mim não faz sentido. Então, isso é hipocrisia. Eu posso estar na igreja orando por todo mundo, mas eu mesmo sem comunhão com Deus. Então, a minha maior preocupação hoje é essa. Essa semana eu já comecei diferente. Mesmo cansado, cheguei, aproveitei que às 8 estava tomando banho, porque senão não dá. Cheguei, entrei no quarto, ajoelhei e orei 10 minutos. Aí na segunda-feira, na terça-feira, de novo, aproveitei que ela estava lá fazendo não sei o quê, que quando eu chego, a Fran já fala, papai, vai com ele, né? O dia inteiro, né? E eu, poxa, meu amor, você não vai, fica comigo. Mas aí, falei, não, antes dela vir, vou orar aqui com o Senhor, eu preciso desse relacionamento, eu preciso cultivar esse relacionamento, Deus quer se revelar para mim. Na igreja é muito rápido, na igreja tem uma liturgia mecânica, que muitas vezes a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Vai ter 3 louvores, na hora da oferta já pega o envelope, já põe as moedinhas, ou já faz não sei o que, a transferência, já põe a oferta, vem a palavra, já fico vendo se vai demorar, ou se não sei o que, daqui a pouco já estou pensando o que eu vou fazer quando chegar em casa. Quer dizer, muitas vezes na igreja a gente está vendido, muitas vezes na igreja a gente está sem sentimento. O corpo está aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Então o que adianta eu estar na igreja, sendo que eu não estou com Deus? O bom é eu estar com Deus e estar na igreja. É eu estar com Deus e estar com os irmãos. E eu termino essa palavra hoje falando sobre o amor não ser sentimento. O amor não é sentimento. Eu ensinei isso para a Fran. Entendeu? Para nunca correr isso dela falar, não te amo mais. Porque sabe que 80% dos casamentos hoje termina porque as pessoas falam, não amo mais? Sabia disso? Pode pôr no Google. 80% dos casamentos hoje acabam porque não amo mais. Não é porque incompatibilidade de gênero,
não sei o quê, porque traiu, por isso, acaba por exatamente não amo mais. Porque as pessoas acham o quê? Que o amor é sentimento. Mas nós estamos aprendendo hoje que o amor não é sentimento, o amor é o quê? Mandamento. Você entendeu a diferença? Amor não é sentimento, amor é mandamento. Deus mandou amar. E Deus manda amar em 3 âmbitos. Para terminar, Deus manda amar em 3 âmbitos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Ele manda você amar Ele, porque Ele sabe que se Ele não falar isso, talvez você não vai se policiar e você pode se esfriar. Então Ele fala, deixa de me amar, porque eu te amo, senão vai ficar complicado, você vai ficar longe de mim, eu quero estar perto de você. E o que nos aproxima não é dinheiro, o que nos aproxima não é porque você é legal e bonito. Aliás, se fosse por isso, irmão, nós estávamos perdidos. É ou não é verdade? O que nos aproxima de Deus é só uma coisa, que é o vínculo da perfeição, que se chama... Qual que é o vínculo da perfeição, igreja? Qual que é o vínculo da perfeição? Fala, amor. O vínculo da perfeição é amor. Nós estamos vinculados com Deus por amor. Então Ele manda amar a Ele. Segundo, Ele fala, ama o teu próximo. Manda amar. Não fala, se você for com a cara dele, ama ele. Ó, só ama se for corintiano. Eu tenho que suportar os palmeirenses aqui da igreja? Só tem palmeirense aqui, a colônia italiana, né? Tem que amar, tem que conviver, tem que amar. Amar. Ama até aquele que você não vai com a cara. Aliás, Ele fala, Ele manda amar o próximo, Ele manda amar os inimigos. Ame os teus inimigos. Meu Deus, é só Jesus para amar o inimigo, hein? A pessoa vem, te esculacha, a pessoa olha para você com falsidade, a pessoa te vem, te apunhala pelas costas, e mesmo assim você ama o inimigo. E qual que é o terceiro âmbito que Deus manda amar? Efésios 5. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por que Deus manda o homem amar a mulher e não manda a mulher amar o homem? Por quê? A Claudinha que é romântica. Por quê, Claudinha? Por que, Claudinha? Que Deus manda o homem amar a mulher, mas a mulher, Deus fala, honra o homem, não fala ama o homem. Por quê? Efésios 5. Porque a mulher, ela já ama. Você precisa mandar ela amar, ela já ama. Sim ou não? A mulher já ama. A mulher, ela não vai pelo que ela vê, ela vai pelo que ela ouve, ela vai pelo que ela sente. Quanto mais o tempo passa, o vínculo aumenta, ela ama mais. Mas e o homem? O homem não. O homem, ele é mais grosso, o homem é mais xereque, o homem é mais tosco, o homem é mais difícil de falar uma palavra de amor, o homem, né? Para sair o eu te amo, meu Deus do céu, para sair o eu te amo, Jesus, né? Então o Senhor manda, ame as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então esses 3 tipos de amor que hoje Deus nos falou como mandamento, não como sentimento. Se você esperar você sentir para declarar amor, você não vai amar. Se você entender que o amor é um mandamento e uma semente, você vai semear amor, e quanto mais você semear, vai florescer amor na sua vida em nome de Jesus. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas a Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé para terminar? Primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando você enxerga o amor de Deus, não precisa apagar a luz agora não, tá? Quando você enxerga o amor de Deus, quando você lembra o que Ele fez por você, é por isso que quando a gente toma a Santa Ceia virou para muitos mera religiosidade, né? Vou lá tomar ceia porque faz parte do ritual. Cara, a Santa Ceia é assim, ó, lembra do que eu fiz por você. Imagina, vamos pensar aqui. Imagina se Jesus estivesse aqui pessoalmente hoje. Ele está aqui em espírito. O Espírito Santo está aqui, o Espírito dele. Mas ele não está aqui, ele está sentado no trono nesse momento. Ele vai voltar para nos buscar, mas não está aqui. Mas se Jesus estivesse aqui, a pregação de Jesus não ia ser pentecostal, nem apostólica. A pregação de Jesus não ia falar, ó, leva o lenço ungido para você ser curado. A pregação de Jesus ia ser uma pregação de amor. Jesus amou a prostituta, Jesus amou o Zaqueu corrupto, cobrador de impostos. Jesus amou
os cobradores de impostos. Jesus amou aquelas pessoas que todo mundo queria apedrejar. Jesus vinha e falava: aquele que não tem pecado, que atire. Ninguém atirou. Ele falou: então, já que ninguém atirou, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Então Jesus, ele é amor, mais do que mandamento. Jesus veio falar: gente, esquece os mandamentos e começa a amar, porque quando você ama, o mandamento é cumprido. Você não precisa se esforçar, em amor você cumpre os mandamentos. Porque assim, quem ama, furta o que é dos outros, então você cumpriu um mandamento: não furtarás. Quem ama, adultera? Não. Quem ama, tem outros deuses além do Senhor? Não tem, porque tem um Deus único, não precisa. Quem ama, dá falso testemunho? Quem tem amor de verdade não dá. Então, você percebe que quando a gente ama, fica mais fácil a gente cumprir os mandamentos? Vai ser automático, não precisa focar nos mandamentos, foca no amor, foca em Jesus, que vai ficar fácil. Vamos orar ao Senhor.